Bora falar agora sobre Emiliano Dias. O auxiliar técnico do Ramon Dias, ele é filho também e ex-comandante do Vasco, deu uma entrevista ao Futebolaço podcast nessa terça-feira, entrevista das mais legais, em que ele fez uma série de revelações importantes. Separei os principais trechos. Ao momento em que o Emiliano Dias disse o seguinte, abre aspas, nos prometeram muitas coisas e não cumpriram 99% delas. Ele se refere a 777. O Emiliano completa, agora vejo que o Pedrinho está tentando fazer algo diferente, fecha aspas. O Emiliano, em outro trecho da entrevista, conta que o Cuéllar estava muito próximo de ser contratado. A frase é a seguinte, abre aspas, o Cuéllar estava fechado, queriam muito, e eu e meu pai queríamos muito o Cuéllar, mas não sei o que aconteceu, ele é doido para voltar a trabalhar com a gente, fecha aspas. Em outro trecho, o Emiliano afirma que houve um pedido por parte dele e do pai de 28 atletas diferentes, mas só um desses 28 jogadores indicados acabou contratado pelo Cruz Maltino. Para completar, o Emiliano foi perguntado sobre a chance de voltar ao Vasco e a frase foi, abre aspas, eu sei que vou voltar ao Vasco em algum momento da minha vida. Minha história com o Vasco não merece terminar assim, fecha aspas. Vale a lembrança de que houve uma saída para lá de turbulenta, com o Ramon e o Emiliano sugerindo uma demissão, depois eles foram demitidos, enfim, isso inclusive se transformou em uma ação na justiça. Ah, a saideira. Emiliano pode trabalhar sozinho como técnico sem o pai? Ele disse que por ética e respeito ao pai, seguirá como auxiliar enquanto o Ramon Dias seguir como técnico. A partir do momento em que o Ramon se aposentar, e sim, ele vai tentar a carreira só. O Daniel Everton, Alan no Vasco, e aí depois ele dá risada. O pessoal do Atenção Vascaína nos trouxe a notícia de que o Alan se arrependeu de fechar um pré-contrato com o Botafogo. Que a relação dele com o Coutinho, com o Alex Teixeira e o Souza é boa, mas mais do que isso, que o Felipe, que que passou a ter um papel importante na administração de Pedrinho lá no Vasco, esse cara é meio que um guru do Alan, e o Alan gostaria de fechar com o Vasco, né? O Alan, por meio da sua assessoria, das pessoas próximas, nega. Até porque ele não vai admitir, não, de fato, eu fechei com o Botafogo, mas eu queria ir para o Vasco. Ele nega, o que é natural. O que eu estou tentando descobrir é o valor da multa rescisória, porque tem muita gente, o valor da multa do pré-contrato. Já vi gente falando em 100 milhões de reais, o Edmundo falou em 2,5 milhões de dólares. Uma pessoa que poderia me ajudar não tá me respondendo. Eu acabei de dar uma pelada. Mandei tô sem moral, hein? Eu já mandei mensagem ontem e hoje ainda não me respondeu. Quem sabe agora, depois dessa cutucada, a gente não arranca alguma coisa. Não? Repetição do time que goleou o São Paulo no último sábado. Esta é a tendência do técnico Rafael Paiva. Ele vai seguir no comando da equipe. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe estão em Salvador acompanhando a delegação. Algum fato novo pode rolar hoje? Porque Galdames e Praxedes não foram. E o Payet? Volta quando? Sábado contra o Botafogo? Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora aqui no nosso Café Vascaíno. Começando pela relação de jogadores para essa viagem para Salvador. Galdames, isso ficou para mim como uma surpresa. Ele não foi relacionado, assim como o Praxedes, que já estava liberado pelo departamento médico, pelo departamento de saúde e performance, mas o Galdames voltava só de suspensão. Tecnicamente, entendeu o Rafael Paiva que ele não está entregando, assim como o Serginho. Os três ficaram de fora na lista do técnico Rafael Paiva. E aí, que tal na sua opinião? Fazem falta? Para mim, o Galdames poderia ser uma boa opção no banco de reservas, mas o treino indica quem está apto a jogar. Dentro de campo como titular, realmente ele não estava performando. Não merecia a vaga de titular. Mas nem no banco hoje vai. Payet, volta contra o Botafogo, esta é a tendência. Não é uma certeza que ele possa reaparecer na equipe diante do Botafogo sábado às 6h30 da noite em São Januário. Bom, o Bahia está invicto em casa, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 5 jogos, 5 vitórias, é o melhor mandante da competição. Mas é uma invencibilidade que já vem de algum tempo. Em 18 jogos, são 16 vitórias jogando dentro de casa, 40 gols marcados, apenas 6 sofridos. É um time dificílimo de ser batido lá na Arena Fonte Nova. Bom, então, Azevedo, nós fomos lá para quê? Vamos perder o jogo? Claro que não.
Quando o Vasco entrou em campo contra o São Paulo, quem imaginava que nós iríamos ganhar da forma que ganhamos? Se hoje você estiver vendo aí programa de televisão, perdendo o seu tempo com os caras que cornetam o Vasco, é certeza que nós vamos vencer. Porque eles gostam de secar o Vasco. O Vasco não é bem falado na televisão, e que assim continue. Graças a Deus que assim eles continuem, porque a gente vai ter mais espaço. Aqui é o seu canal, aqui é a sua casa, aqui você fala, torcedor. Mais tarde na transmissão você participa, seu comentário vai para a tela, a sua opinião é importante. É um jogo dificílimo, é. O Bahia é favorito por jogar em casa, por estar melhor posicionado, tá no G4? Sim. Isso significa que vai ganhar um jogo? Claro que não. Claro que não. A postura que o Vasco teve sábado tem que repetir hoje. E repetir nessa postura, vai suar sangue o Bahia se quiser realmente vencer o Vasco. Vai ser difícil, meu amigo. O presidente Pedrinho está em Salvador, junto com o diretor de futebol Felipe, mas de lá eles estão comandando, né? Rafael Paiva vai ficar no comando da equipe, vai depender de mais uma boa atuação hoje, sábado contra o Botafogo, porque o Diniz está no mercado. E o Pedrinho adora o Fernando Diniz, né? Há outras situações, claro que muitos oferecimentos, muitos empresários estão ligando para o Vasco da Gama o tempo todo, oferecendo jogadores. Isso é normal. Mas por enquanto o Rafael Paiva comanda a equipe e vai repetir a escalação que começou contra o São Paulo, ou seja, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, ou João Vitor e Maicon, né? Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Estrela, Adson, Verrete e David. Que tal essa escalação? Hoje é um jogo importante para o nosso capitão Verrete. Verrete é um cara que o Vasco tem que contar muito. É um jogador especial, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mesmo com o time do Vasco não performando. Aliás, um parênteses e um parabéns ao Dieguinho. Quem não assistiu, assisti boa parte da live, da entrevista do Emiliano Dias, né, filho e assistente técnico do Ramon Dias, que há 1 mês e meio, 2 estavam comandando o Vasco. E ele fez revelações importantíssimas, trouxe bastidores do dia a dia dos 8 meses à frente do Vasco. Recomendo você a se inscrever no canal Futebolaço Podcast, já estive lá co-apresentando com o próprio Dieguinho, mas também assista essa entrevista, muito boa mesmo, e parabéns, Dieguinho, por ter batido em mais um canal que você tem 100 mil inscritos, 100 mil amigos que gostam do seu trabalho, e aqui é um deles, e mando os parabéns para você. Bom, jogo importante, 9h30 da noite, a bola vai rolar e eu quero contar muito com a sua participação. Então, já comenta aqui, chegou até o final do vídeo, aliás, tem tempo que eu não falo isso, né? Coloca o nome do nosso capitão no comentário. Se você colocar o nome do capitão, tenho certeza que você veio comigo até o final do vídeo. E se é novo no canal, eu peço para você se inscrever, dar aquela moral para a gente bater 200 mil inscritos. Hoje a gente vai arrebentar na transmissão, certeza, Deus vai nos abençoar. O Vasco vai fazer um grande jogo, como foi contra o São Paulo, time fechado, Estrela jogando muito bem, os moleques que estão como opção no banco de reservas. Vamos fazer uma grande partida. Com a sua audiência, claro, com a sua participação. Aí sábado é outra história, Paê volta, dá mais qualidade ao time, daqui a pouquinho a janela vai abrir, vem aí Souza, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, outros reforços vão chegar, André Ramalho, zagueiro que está no PSV Eindhoven, enfim, o Vasco vai qualificar e nós vamos apoiar. Bom, começar falando aqui do Alan. Situação é a seguinte, torcedor, o Alan, ele ainda tem contrato com o clube árabe, que termina no último dia desse mês de junho, estamos nos aproximando. E apenas por esse motivo, por uma questão contratual, ele não pode, nas redes sociais, se manifestar como atleta de um outro clube. Ele não pode vestir a camisa do futuro clube, cujo pré-contrato ele já tem assinado. Estamos falando do Botafogo. O Alan não pode falar sobre este tema. A previsão é para que o Alan se apresente ao Botafogo no dia 1º de julho. A partir daí passa a valer o pré-contrato, se transformando em contrato, que ele tem com o clube carioca. Ele não vai para o Vasco. Isso é uma decisão já tomada. Ele não vai entrar nessa rota de colisão.
tão pouco o John Textor vai falar: ah, já que ele não tá afim de vir, faz o seguinte, rasga esse pré-contrato e vai para onde você quiser. Talvez o Eurico Miranda fizesse isso. Talvez o Eurico, se acontecesse um fato como esse no Vasco, ele rasgaria o contrato e mandava o cara ir. Ele já fez algo parecido com o Roberto Dinamite, né? A volta do Roberto pro Vasco, então jogador do Barcelona, e o Roberto chegou a falar que estava sendo contratado pelo Flamengo, vai ser um prazer jogar no Flamengo ao lado do Zico. O Eurico, quando ouviu isso, através da Rádio Globo, ele foi para Barcelona, rasgou os documentos e trouxe o Roberto de volta. Então, o John Textor não vai fazer isso. O Alan já decidiu, ele não vai brigar. Ele apenas lamenta internamente, puxa vida, seria tão legal, né? Mas em momento algum o Vasco procurou, o Alan tá definido, tá, torcedor? É jogador do Botafogo. Payet não tá com a delegação em Salvador, Payet não viajou. O Payet tá com uma contratura, ele já vem treinando, já vem participando das atividades físicas, algumas com o grupo, outras não. Mas eu acho que o departamento médico do Vasco precisa falar abertamente pro torcedor, porque a gente vive a cada jogo do Vasco a expectativa de ter o Payet. Seria importante algo mais claro, né? Algo mais transparente. Do Vasco falar abertamente: olha, o Payet só daqui a 15 dias, o Payet daqui a 10 dias, o Payet não vai jogar contra o Botafogo, o Payet tem uma possibilidade, contra o Bahia ele tá fora. Para o torcedor não ficar nessa ansiedade de quando é que o Payet vai reaparecer. O Galdames, que não tem problema nenhum, não está relacionado para o jogo. Foi uma decisão tomada pelo Paiva, não levar o Galdames para Salvador. Não é uma informação, é uma sensibilidade. Acho que o contrato do Galdames será rescindido. Ou ele será negociado para um outro clube, vai tomar o mesmo caminho do Medel, deixando o Vasco da Gama. Acho que não tem mais clima para ele também. Acho que o Vasco já percebeu, a torcida percebeu que foi uma furada a contratação dele e de outros jogadores também. E como o Souza está chegando, e o Souza pode ocupar aquele setor ali do Galdames, outras contratações estão vindo, poderão também povoar aquele setor. Acho que o Vasco já está se antecipando e se desfazendo do Galdames. É uma informação, é uma opinião, é uma sensibilidade, não é uma informação. Até me arrisco a falar, né? Porque amanhã ou depois alguém vai falar: Baran, você não disse que o Galdames estava indo embora? Repito, sensibilidade, não é uma informação. O Lineker Biondi, desde segunda-feira, está em Salvador, na Boa Terra, acompanhando o Vasco. Acompanhou a chegada do Vasco. Amanhã não, né? Nessa quarta-feira ele já faz do estádio da Fonte Nova a hora do Vasco e trouxe informações lá de Salvador. Fala Baran, fala torcedor vascaíno. O Gigante da Colina desembarcou aqui em Salvador. Já está hospedado para o jogo de amanhã contra o Bahia na Fonte Nova. Presença ilustre, tá? De Pedrinho e Felipe, acompanhando a comissão técnica comandada pelo Rafael Paiva, treinador que está em alta com a torcida vascaína, e a gente vai estar trazendo também imagens exclusivas aqui para vocês no canal do Leonardo Baran. Não perca nada, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E olha só, jogo difícil, hein? Batalha das SAFs, mas o Vasco está preparado. A gente está torcendo aí para, quem sabe, vencer o Bahia aqui e ir com moral para o Rio de Janeiro para o clássico contra o Botafogo. Um forte abraço, saudações vascaíno. Muito boas presenças. Valeu, Lineker. Muito boas presenças do Pedrinho e do Felipe na delegação, né? Importante nesse momento, é um apoio ao técnico, é um apoio aos jogadores, é uma voz influente. Então, parabéns também às presenças do Felipe e do Pedrinho, que não foram a Caxias do Sul, porque o Vasco estava resolvendo, né, reuniões dos vereadores por conta de São Januário, mas eles estão agora integrados em Salvador para o jogo desta quarta-feira, Vasco e Bahia, com a torcida do Vasco já fazendo a festa na Boa Terra. Não Vasco nada! Como é que é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Somos todos cantar de coração, a cruz de malta é o meu perdão, não tem o nome do herói do
portão nós se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul nesse país. Tua estrela na terra brilha, ilumina o ar. Bora Vasco! Bora Vasco! Bora Vasco! Salvador, porra! Bom, sobre o time que entra em campo hoje, será o mesmo que iniciou a partida diante do São Paulo. Pode anotar aí, nenhuma mexida, o Paiva vai manter a equipe que iniciou o jogo, tá? Léo Jardim, o Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e o Piton, o Matheus Cocão, Hugo Moura e o Guilherme Estrela, o David Verrete e Adson. Esse é o time do Vasco que inicia a partida de hoje diante do Bahia. Um jogo dificílimo. O Bahia tem um time muito bem montado, muito bem armado pelo Rogério Ceni. Contratações pontuais. Uma SAF que está dando muito certo, ao contrário da SAF do Vasco. Então será um osso duríssimo de roer. Num cenário completamente diferente daquele de São Januário, né, que os meninos decidiram, né, a base decidiu pro Vasco. Era um cenário do Vasco jogando em casa, sem torcida. Hoje é o Vasco jogando fora, com torcida adversária. Outro cenário, mas se Deus quiser, a mesma... Então é isso aí, meus amigos vascaínos. Ficamos aí com as notícias aí dos canais aí, e todos os oficiais aí. E Ramon Dias aí, coisa aí pra ser o novo treinador aí. E muitos reforços vindo aí. Tem um novo treinador aí também, que tava jogando no time de fora, tava treinando no time de fora. E ele quer aí vir fazer a parte como treinador novo do Vasco. Então ficou tudo aí pra lá pro Pedrinho, eles decidir aí. E falaram também sobre a 77 que prometeu tudo e não fez nada. Deixa aí no comentário aí que vocês vão achar aí agora. E o Paiva aí que ficou como treinador de hoje aí. E qual a escalação que ele pôs, se todos gostaram, como fui. E comenta aí tudo aí que vocês acham tudo sobre o Vasco, tudo relacionado ao Vasco, que pra gente ficar sempre por dentro de tudo também. Inscreve no canal, ativa o sino para ter as notificações, compartilhe com todo o vascaíno. E quando é jogo do Vasco, é guerra. Então, aqui é sempre Vasco. E dá essa força aí pra nós aí, porque o YouTube tá reconhecendo agora esse nosso canal aí. Um canal simultâneo aí, que a gente perdemos o outro que a gente tinha, com bastante 1000 inscritos. E nós tá com isso aí, tá 15, 12 inscritos aí. Espero que vem crescendo cada dia mais aí, a gente ficar aí sempre por dentro aí da notícia aí sobre o Vasco. Valeu, minha família, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e um abraço para todos. E até o próximo jogo do Vasco aí, que espero que quando é jogo do Vasco é guerra. Valeu, família, tchau, tchau, um abração aí. Até o próximo vídeo. Fui.